Estamos entrando na última semana da janela de transferências e o Remo está atrás de Kurt Zouma, zagueiro campeão da Champions League pelo Chelsea, campeão pelo West Ham. A resenha do Remo tá ficando séria, a gente vai falar das contratações no Botafogo anunciando reforço, Atlético Paranaense querendo Terãs de volta, vamos falar sobre esse assunto, não é bem assim, contratações no Goiás, no Sport para a Série B, vamos analisar essa última semana de mercado de transferências no Brasil agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, aqui a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias, então se você puder deixar a curtida é muito importante, vamos fazer um mutirão de curtidas, um clique só aí, você deixa a curtida no vídeo e também se inscreve no canal, porque a temporada vai começar mesmo agora em março e aqui no canal você fica sabendo de tudo. Hoje é um vídeo para a gente entender o que pode vir na última semana da janela de transferências, os clubes que ainda estão ativos no mercado, ainda estão procurando um ou outro reforço aí para a Série A ou para a Série B, tá? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, muito importante. Já vamos começar logo com o pé na porta, com a situação do Remo, que eu já lancei um vídeo falando sobre o Jesse Lingard, né? Jogador da Inglaterra, né? Jogador que jogou pela seleção inglesa uma Copa do Mundo de 2018, ficou muito tempo no Manchester United, estava no futebol sul-coreano e o Remo fez proposta pelo Jesse Lingard e dizem que o Jesse Lingard gostou da proposta e está considerando, ainda não respondeu. Então, esse é o status da negociação entre Remo e Jesse Lingard. Jesse Lingard está avaliando outras propostas, mas a proposta do Remo foi uma daquelas em que ele gostou, né? A oportunidade de jogar em alto nível no futebol brasileiro Série A. Que, cara, o Jesse Lingard já estava na Coreia, né? Então, ele vir pro Remo é subir um degrau de patamar na sua carreira, né? Até porque Coreia do Sul é muito menor do que Série A de Campeonato Brasileiro. E além disso, agora o Remo fez contato por Kurt Zouma, zagueiro francês, ex-Chelsea, ex-West Ham. O cara está livre no mercado, ele já foi campeão da Liga dos Campeões e da Premier League, é jovem ainda, 31 anos de idade, também está um pouco sem mercado na Europa, e o Remo está indo atrás desses jogadores mais experientes e de técnica bastante apurada, tá? Então aqui diz o Globoesporte.com que mais um jogador europeu pode desembarcar no Brasil para defender o Remo. Trata-se do zagueiro francês Kurt Zouma, de 31 anos, né? Segundo apurou a reportagem do Globo Esporte, o nome de Zouma chegou até a diretoria azulina, né? Ou seja, ele foi oferecido e a diretoria fez os primeiros contatos com o staff para saber da possibilidade, né? Ou seja, entender o que o atleta pretende de tempo de contrato, qual é o salário pretendido. Então o Remo está naquele estágio inicial de contato para entender o necessário para contratar o jogador, né? A gente ainda não fez uma proposta. Então, no caso do Zouma, tá uma etapa anterior à situação do Jesse Lingard. A situação do Jesse Lingard já foi feita uma proposta, o jogador já está analisando a proposta. No caso do Zouma, o Remo está avaliando a situação do jogador, perguntou ali ao seu staff, né? Tá tentando sondar o staff o que seria necessário para contratar o jogador, que está livre no mercado, tá sem contrato, estava na Bélgica, tá? Tava no clube Cluj da Romênia, na verdade, né? O clube Bruges, que é da Bélgica, né? O clube Cluj é da Romênia. Ele rescindiu o contrato agora em janeiro, teve uma breve passagem no Cluj da Romênia e agora o Remo entra no circuito para tentar contratar o Zouma. Ele seria titular absoluto, porém, cara, ele provavelmente vai precisar. Ele vinha jogando pelo Cluj, mas ele vai precisar de um tempo para se recondicionar fisicamente, porque Série A de Campeonato Brasileiro não é brincadeira, né? Aqui o negócio é tenso, mas tecnicamente o Zouma tem tecnicamente e fisicamente é um jogador muito forte, mas precisa de ritmo de jogo para o futebol praticado aqui no Brasil, que é diferente de tudo que o Zouma já experimentou, né? Aqui no Brasil é jogo quarta, domingo, é viagem de Belém para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Paulo, de volta para Belém, então ele vai precisar de um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Pode ser uma contratação midiática ou não, é um jogador jovem que ainda tem muita lenha para queimar, 31 anos, ainda é muito jovem, se ele vier com vontade seria uma grande contratação. Mas eu quero saber de você, torcedor, que está assistindo esse vídeo aqui, se você acredita que esses medalhões aí podem prejudicar o ambiente do clube ou se você acha que o cara chegando eleva o nível do time e pode realmente colocar o Remo em outro patamar. Por exemplo, imagina esse combo aí, né? Na última semana o Remo anuncia Jesse Lingard e Kurt Zouma. O que você acha desse combo? Eleva o nível do Remo, o Remo sobe de prateleira com esse time estelar ou pode dar ali uma zebra interna, ou se esses jogadores não vão chegar
pilhados fisicamente, já estão mais abaixo, a carreira deles está tomando uma curva mais para baixo, e eles estão aí um pouco desinteressados e acham que vão vir pro Brasil só ganhar dinheiro e curtir as praias. O que você acha, cara? A minha opinião é que o clube do Remo tem que se certificar de que esses jogadores estão focados na carreira, porque Série A não é brincadeira. Então, já que o Jesse Lingard já foi feita até uma proposta, acredito que a diretoria do Remo já tenha se certificado dessa vontade do jogador de ser profissional, de jogar sério e entender o que é o Remo, a torcida do Remo e o que é o Campeonato Brasileiro. No lance do Curtis Zoumar, no caso dele, acredito que a diretoria esteja realmente sondando para entender se vale a pena ou não seguir em frente com a negociação. Ainda é uma negociação incipiente, foi um jogador oferecido, o Remo se interessou, a negociação ainda está muito no início. A do Jesse Lingard já está um pouco mais avançada, mas ainda depende da resposta do próprio atleta. Outra situação é Diego Hernandes, cara. O Botafogo já aceitou a proposta do Remo, tá? De venda. Então, o Botafogo, Leão e Botafogo, time que tem os direitos de Diego Hernandes. Lembrando que Diego Hernandes está emprestado pelo Botafogo até o meio do ano. Ambos os clubes, Remo e Botafogo, já entraram em um acordo sobre a venda, tá? O atleta pretende permanecer no Botafogo, porém ele quer melhorar o seu salário. É isso que está travando a assinatura da renovação de Diego Hernandes com o Remo. Ele está tentando subir o seu salário, tá? Então, negociação para permanência definitiva enfrenta entraves após mudanças internas no departamento de futebol azulino. Lembrando que quem tocou essa proposta, essa compra em relação ao Botafogo foi o Marcos Braz. Então, o Marcos Braz que tocou, tá? Essa renovação de Diego Hernandes, agora que mudou, né? Ali o departamento de futebol, Marcos Braz saiu, há esse entrave no salário. Então o jogador deseja permanecer em Belém, tá? Mas ainda não assinou. Então o GE entrou em contato com os agentes do jogador para entender o que falta. Na última terça-feira, o GE adiantou que eles estavam ali muito próximos de uma renovação com uma compra fixada em R$1 milhão, 200 mil dólares. Então o Remo pagaria R$1 milhão ao Botafogo por um contrato de 3 temporadas com o Diego Hernandes, tá? Então ele ainda precisa acertar os seus salários. As conversas para permanência definitiva começaram em dezembro entre o agente Daniel Kozik e Javier Mordanella, com ali o Botafogo e com a diretoria do Remo, né? Então a situação ainda é essa, ó, com a mudança no comando do futebol, Koznik, né, o agente do Diego Hernandes, permaneceu em Belém e participou de novas reuniões com o Remo, mas não houve avanço. De acordo com a agente, a responsabilidade pela negociação foi transferida ao novo diretor de futebol. Segundo o staff, a nova proposta ficou abaixo do que havia sido previamente alinhado, mesmo após o jogador priorizar o Remo e recusar ofertas financeiras mais vantajosas, tá? Esperamos que haja uma definição antes do jogo contra o Inter pelo Brasileiro. O atleta precisa de uma definição. Ou seja, o Remo tinha alinhado com o Marcos Braz um valor contratual e um tempo contratual, mudou a direção de futebol, o Remo baixou essa proposta, a gente não sabe o quanto baixou, né? Se foi salarial ou também baixou o tempo de contrato, mas a diretoria tá querendo baixar os valores dados ao Diego Hernandes do seu contrato e os representantes enviaram uma contraproposta detalhando o que eles querem para assinar, tá? Mas os agentes acreditam que isso vai ser resolvido em breve, até porque é vontade de Diego Hernandes permanecer no Remo, mas ele quer ser valorizado. E aí, você é a favor ou não da permanência dele? Pulando agora para o Botafogo, que levantou o transfer ban há algum tempo e está começando a desembestar de anunciar a contratação. Edenilson estava no Grêmio, inclusive fez gol no Botafogo nesse Brasileirão, já está a caminho, já está se treinando no Botafogo, né? Já assinou com o Botafogo e o Botafogo agora anunciou a contratação do Medina, essa contratação que já estava desde dezembro acertada. Agora o Botafogo finalmente anunciou a chegada do volante argentino de 23 anos que já disputou uma final de Libertadores, né? Boca Juniors e Fluminense no Maracanã. Ele foi titular do Boca naquela final, depois se transferiu para o Estudiantes, foi um dos principais jogadores do Estudiantes que foi campeão argentino, quase eliminou o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, né? Caiu nos pênaltis. E a situação do Diego Hernandes aí? A situação do Medina é diferente, tá? O Medina, ele tem um fundo financeiro, os empresários, tá? Que trabalham, né? Lidam, que comandam a carreira do Christian Medina, eles que detêm os direitos econômicos do jogador. Na prática, isso é proibido pela FIFA, mas na prática não, na teoria isso é proibido pela FIFA, mas na prática é assim que funciona. O que acontece? Os próprios empresários que detêm
tá? Os direitos do Christian Medina, eles pagaram a multa contratual dele junto ao Boca Juniors, tá? Pagaram para liberar o jogador e puseram no Estudiantes, porque eles acreditavam que o Boca Juniors fora da Libertadores não ia ser um lugar bom para valorizar o seu jogador. Então eles pagaram a multa ao Boca Juniors, tiraram ele do Boca, botaram no Estudiantes, que disputou a Libertadores. Porém, não houve ali a valorização que eles esperavam no Estudiantes. Então agora eles fizeram a mesma coisa, pagaram a multa ao Estudiantes e colocaram ele no Botafogo, tá? Então ele chega de graça no Botafogo. O Botafogo não pagou por essas transferências ao Estudiantes, foram os empresários que pagaram. Isso, por um lado, é bom, o Botafogo vai ter o ganho esportivo com o Christian Medina, porém a gente sabe que a multa contratual que foi feita foi bem baixa, porque quando os empresários donos do Medina quiserem tirar ele do Botafogo, vão fazer a mesma coisa. Eles vão pagar a multa ao Botafogo e vão tirar. Eles querem receber uma proposta alta pelo Medina e colocaram no Botafogo, que eles acreditam ser uma vitrine boa para essa temporada, tá? Então, a gente não sabe exatamente os pormenores dos contratos, né? Quanto o Botafogo vai receber em caso de uma proposta grande da Europa, por exemplo, 15 milhões de dólares. Será que o Botafogo não fica com uma taxa de vitrine? Geralmente essa taxa de vitrine é de 10%, né? Ou tudo vai para os empresários do Medina, divide com o Medina. A gente não sabe ainda os trâmites, como é que a SAF do Botafogo amarrou esse contrato. O fato é que Medina esportivamente é uma baita de uma contratação. Ele vai chegar para ser titular ali ao lado do Danilo, com toda certeza. A dupla de volante do Botafogo agora fica uma dupla de primeiro nível, primeira prateleira aí da América do Sul. Excelente dupla de volantes, uma das melhores do Brasil também. O meio de campo do Botafogo com Danilo, Medina e Montoro fica muito brabo, tá? Então, jogador anunciado já pelo Botafogo. No Goiás, meu camarada, temos atualizações também. Cadu foi apresentado, jogador de 21 anos emprestado junto ao Atlético Mineiro, chega para a disputa da Série B. Mais uma opção para Daniel Paulista escalar, né? Ele já tá até relacionado para enfrentar o Anapolina no Campeonato Goiano, já pode até fazer a sua estreia, e ele chega aí para compor o elenco do Goiás. É um jogador muito promissor, chegou a jogar pelo Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, foi titular em alguns momentos ali quando o Atlético estava poupando os jogadores. Teve uma grave lesão em 2024, tá? Ele teve ali o rompimento do ligamento em 2024, era um atleta muito promissor no Galo, mas essa lesão deu aí uma retardada na carreira dele e ele chega no Goiás para tentar retomar a sua carreira e é uma excelente aposta do Goiás, tá? O Cadu é um grande jogador aí. Na verdade, ele é um jogador muito promissor, né? Grande jogador ainda não, calma lá. Mas é um jogador muito promissor e ainda é jovem, né? No Fortaleza, cara, o Wellington e Paulo Baia têm as suas contratações encaminhadas. Ambos jogadores do Primavera. Paulo Baia, que jogou no Ceará, depois foi pro Fluminense, fez o Paulistão pelo Primavera, foi bem, nem jogou a Copa do Brasil, né, pelo Primavera, justamente porque essa negociação com o Fortaleza já estava bastante encaminhada. Então Paulo Baia, que jogou no Ceará a temporada passada, né, jogou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará, aquela reta final, chegou ali no meio do ano, ele agora vai reforçar o Fortaleza na Série B de 2026. Ele que da última vez que disputou a Série B pelo Goiás em 2024, ele foi bem, né? Foi bem, razoavelmente bem, principalmente na primeira metade pelo Goiás. Depois ele caiu um pouquinho de produção, chegou a virar banco de reservas ali naquela reta final. Do nada conseguiu uma transferência para o Fluminense. Também jogou muito pouco no Fluminense e foi emprestado ali. Na verdade, ele foi reemprestado ao Ceará, né? Porque ele pertence ao Primavera e o Primavera coloca ele onde ele quiser. Mais ou menos o que o Medina acontece com o Medina, né? A diferença é que os empresários do Paulo Baia têm um time, que é o Primavera. Então, eles acabam colocando onde eles querem o Paulo Baia, tá? Então, contratação aí importante do Fortaleza para essa temporada. No Atlético Paranaense, cara, houve esse burburinho de Terãs voltando. Você, torcedor do Furacão, você quer Terãs de volta no seu time? Terãs, jogador que chegou no Fluminense por 15 milhões de reais em 2024, né? Com a contratação badalada, à época, nunca jogou bem no Fluminense, tá? Mas nunca. Ele fez um gol que nem dele foi. A bola desvia nele, era um chute do Lima, a bola desvia nele, entra, é o único gol que ele tem com a camisa do Fluminense. Assim, foi um vexame essa contratação, uma das piores contratações do Fluminense nos últimos tempos. Mas Terãs aqui no Brasil jogou muita bola no Atlético. E ele
tentou dar essa cavada aí para voltar. Os empresários dele ofereceram Terãs. Lembrando que o Terãs ainda pertence ao Fluminense, tem contrato até o fim dessa temporada. Ele chegou a ser emprestado ao Peñarol, jogou razoavelmente bem no Peñarol, porém teve uma lesão grave no joelho. Então ele tá voltando aí de uma lesão grave no joelho. Então a Monique Vilela disse o seguinte: staff do meia Davi Terãs entrou em contato com a diretoria do Atlético e ofereceu o jogador. Foi um pedido do próprio Terãs, que tem desejo de voltar ao Atlético. Porém, a diretoria entende que não há necessidade de contratar um jogador para essa posição. Me parece que o Odair Hellmann não é fã de Terãs. Eu entendo porque nem eu sou. E o Atlético encaminhou aí a renovação de Chiquete e de Mikael, dois jogadores bem jovens que já tiveram aí espaço. Chiquete teve aí bons gols agora, né, recentemente no Campeonato Paranaense, chegou a jogar contra o Corinthians na Série A, ele entrou ali no segundo tempo, tem recebido oportunidades no time profissional. O Atlético não é bobo, já tá ali tentando renovar o contrato de Chiquete, então deve ter um desfecho bastante positivo. O Chiquete, que tem contrato até o fim desse ano, deve fazer uma renovação grande aí. O Mikael também, de 21 anos, chegou a ser titular na Série B do ano passado, no início da Série B, goleirão aí, grande passagem por divisão de base, né? Ele que também é muito jovem e tem um contrato até o fim de 2027, o Atlético quer estender esse contrato. É um goleiro muito promissor, o Atlético, que tem aí tradição de revelar bons goleiros. Então comenta aqui embaixo o que você espera para essa última semana de janela de transferências. O seu time precisa buscar qual posição? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!